está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus. Muito bom dia, o programa Conta Comigo está no ar, Padre Vinícius está aqui para que você conte comigo e eu também conto com você, porque afinal de contas quero que você mande para mim o seu pedido, a sua oração, para que juntos nós vivamos mais essa madrugada na presença de Deus. Começamos o dia, agora é 1h da manhã, portanto, o Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede a graça e a oportunidade de vivermos na sua presença, de permitir com que Ele dê sentido à nossa vida, ao nosso tempo e à nossa história. É mais um dia que começa, é mais uma oportunidade que nós temos de nos sentirmos amados por Deus e permitirmos que a sua luz guie os nossos passos e as nossas ações. Vamos rezar juntos? O Conta Comigo está aqui para isso, para evangelizar e te levar à presença e à consolação do Espírito Santo nas tuas madrugadas. Quero que você então mande para mim o teu pedido de oração para que o Padre reze com você e por você. Nosso WhatsApp que você tem que salvar, né? Salva aí nos seus contatos. DDD 11 91301 1967 ou também ligue para 0800 545 5900 e, se você preferir, entre em contato conosco através do juntos.redevida.com.br. Vamos nos colocar na presença do Senhor e deixar que Ele fale conosco através da nossa leitura orante da Palavra de Deus. Qual é a Palavra de Deus para hoje? Qual é a palavra de vida do Evangelho para esse dia que se inicia? Vamos juntos acompanhar e deixar que o Senhor conduza os nossos passos pela palavra de vida e de verdade. Acompanhe. Com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. A palavra de hoje é tirada do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Ouçamos. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Ele respondeu: de certo Elias virá e restaurará tudo. Ora, eu vos digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que queriam. Assim também o Filho do Homem irá sofrer por obra deles. Então os discípulos compreenderam que lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, Elias, que aparece nesse texto, é o grande profeta que foi arrebatado, segundo a tradição presente no livro dos Reis, e também a volta de Elias, segundo a tradição, é aquilo que vai antecipar o juízo final, o retorno do Salvador para julgar vivos e mortos. Elias está previsto na tradição que ele volte num tempo de grande apostasia e de grande perda da fé. Por que Elias aparece nesse texto e por que perguntam a Jesus se ele deve vir primeiro? Na verdade, o que o Senhor está dizendo é que os sinais e os pedidos de Deus pela nossa conversão estão presentes na vida o tempo inteiro. Neste tempo que nós estamos vivendo, nós somos chamados a nos convertermos. Diante de Cristo que veio na manjedoura, que virá no fim dos tempos, mas que vem à nossa vida em todos os dias da nossa existência, só consegue reconhecer a presença de Deus quem tem o coração convertido. O que essa palavra vem nos convidar a fazer? A reconhecer a presença de Elias, o verdadeiro Elias é Cristo Jesus, diante de vários sinais da nossa vida que estão pedindo a nossa conversão. Às vezes pode acontecer uma desgraça na sua vida e você humanamente ter a tendência de dizer assim: isso foi uma desgraça, isso foi uma perda, isso foi na verdade uma catástrofe. Tem acontecimentos na nossa vida que, se a gente olha para eles com fé, a gente aprende que eles não são catástrofes, não são desgraças, não são perdas, mas são oportunidades que Deus nos deu para que através desses episódios a nossa conversão pudesse começar a ser gerada. Não é Deus quem permite o mal, não é Deus quem
quem se deleita com o mal, mas na verdade Deus nos permite tirar de todo mal uma situação de bem, de aprendizado muito maior. Quem você conhece, por exemplo, que numa situação de doença se converteu? Quem você, por exemplo, sabe que numa situação de enfermidade do filho, do marido, de uma pessoa que amava, voltou-se para Deus? Quem diante da perda de um familiar só soube ressignificar a vida à luz da fé? Quem diante da perda de um emprego ou de uma traição, de uma decepção, soube se tornar uma outra pessoa porque entendeu naquele episódio, um chamado de Deus para a sua mudança, para a sua conversão? Assim também você é convidado a olhar a sua vida. Quantos sinais, quantas presenças de Elias na sua vida Deus enviou ao longo desse ano para que você mudasse a sua forma de pensar, de ver, de sentir, de julgar e, sobretudo, de agir. Eu me recordo de um fato que aconteceu ainda na Idade Média, quando São Bruno, saindo de Colônia, sua cidade, e indo para Paris para estudar teologia, presenciou a morte de um grande doutor, um dos maiores professores catedráticos da Universidade de Paris, que até hoje é uma das mais antigas da igreja. Quando o padre Raymond Joquet morreu e ele foi ser celebradas as suas exéquias, foi ser velado na catedral da cidade, aconteceu um fato que foi justamente a conversão de São Bruno. Por 3 vezes tentaram fazer a encomendação do corpo e nas 3 vezes o cadáver do professor Raymond Joquet se colocou sentado e disse: por um justo juízo de Deus eu fui julgado, eu fui acusado e eu fui condenado. Ninguém dizia que aquele homem tinha sido condenado porque ele morreu em odor de santidade, porque era uma das pessoas mais inteligentes que se conhecia em Paris e porque as aparências dele conduziam para uma interpretação de que vivia uma vida idônea e reta. E quando na realidade São Bruno percebeu que o Deus vê a essência, enquanto os seres humanos veem as aparências, diante daquele professor, doutor, um homem santo, que morreu, e que na verdade Deus permitiu que o seu cadáver se levantasse para que o outro lado da vida fosse testemunhado para todos que ali estavam, São Bruno tem um insight, Eu não posso continuar vivendo a minha vida desse jeito. E aí ele funda a ordem religiosa mais austera da igreja, que é a Ordem dos Cartuchos, que tem um lema: Stat crux dum volvitur orbis. A cruz permanece intacta enquanto o mundo gira, enquanto o mundo dá a sua órbita. Hoje na sua vida, você também é chamado a interpretar os sinais de conversão que Deus está oferecendo para que você, de maneira muito sutil, perceba os recados que a providência de Deus está dando. Eu digo para você, Deus dá recado o tempo inteiro, viu? A vida dá recado o tempo inteiro. A gente precisa ter os olhos vigilantes, os rins cingidos e as lâmpadas acesas para reconhecer os sinais de conversão que Deus está nos oferecendo. Conversão é um termo utilizado também para a direção automobilística. Quando você está em alta velocidade conduzindo o seu automóvel numa estrada e você percebe que tem um obstáculo, um perigo à frente, você tem que fazer uma conversão rápida com o veículo. Tem gente que está levando a vida para o perigo, para o obstáculo, para o abismo e, na verdade, ao invés de fazer uma conversão, pelo contrário, pisa ainda mais no acelerador. E, infelizmente, só vai perceber que precisava se converter quando a vida cai no abismo, cai no buraco, a pessoa já está lascada com perdão do termo. Tomemos cuidado e peçamos ao Senhor hoje a luz dessa palavra, a graça de reconhecer os sinais de conversão que Ele vem nos dando em cada situação, para que, iluminados pela sabedoria que vem do alto, nós também tenhamos a humildade de converter, de mudar, de deixar Deus trocar a direção da nossa vida quando isso se fizer necessário. Não esperemos perder para aprender. Deus nos dê sabedoria e humildade para que saibamos nos converter e mudar enquanto ainda é tempo. Deus envia sinais. Peça ao Senhor a graça de reconhecer os sinais, de ser humilde, de acolher e de não insistir naquilo que não vale a pena. Só vale a pena uma coisa nessa vida: obedecer a Deus, que sabe aquilo que é melhor para nós. Dai-nos, Senhor, um coração convertido. Amém. Revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois
pois recebo dele asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Agora eu quero te convidar a olhar comigo com carinho para a história de uma pessoa que tinha os olhos bem abertos, do corpo e da alma, para reconhecer os prodígios e as ações de Deus na sua vida. Santa Luzia, cuja vida inteira foi uma resposta linda de amor a Deus. Uma resposta que ensina que sofrimento algum dessa vida é capaz de apagar a luz interior que nasce do encontro verdadeiro com Cristo, que dá sentido à nossa história, mesmo quando tudo à nossa volta possa parecer treva. Venha comigo acompanhar um pouquinho mais da história dessa santa tão querida, tão famosa e que tem tantos devotos ao redor de todo o Brasil e do nosso mundo. Santa Luzia, além de sua história de vida e martírio, é cercada por várias narrativas curiosas que destacam sua devoção e os milagres atribuídos à sua intercessão. Essas histórias, transmitidas ao longo dos séculos, reforçam sua fama de santidade e sua proximidade com os fiéis. O milagre do peso imovível. Uma das histórias mais conhecidas conta que, após ser denunciada como cristã pelo noivo rejeitado, Luzia foi condenada a ser levada a um bordel como forma de humilhação. No entanto, quando os guardas tentaram arrastá-la, seu corpo tornou-se milagrosamente tão pesado que nem mesmo várias pessoas ou animais conseguiram movê-la do lugar. Esse episódio é visto como um sinal de proteção divina e da força espiritual da santa. Os olhos oferecidos a Deus. Outra história fascinante ligada a Santa Luzia é a que afirma que ela teria arrancado seus próprios olhos para preservar sua pureza e consagração a Deus, diante da admiração obsessiva de um pretendente por sua beleza. Deus, então, teria restaurado seus olhos como sinal de sua fidelidade. É por isso que em muitas imagens ela aparece segurando seus olhos em uma bandeja, simbolizando sua entrega total ao Senhor e sua intercessão pelos que sofrem problemas de visão. Essas histórias não apenas enriquecem a devoção a Santa Luzia, mas também simbolizam virtudes como coragem, pureza e confiança em Deus, que continuam inspirando os fiéis até hoje. A memória desses milagres e curiosidades fortalece sua ligação com aqueles que pedem sua intercessão, especialmente por saúde, graça espiritual e perseverança na fé. Um padre da igreja, chamado Tertuliano, dizia que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Os primeiros 300 anos de história da nossa igreja foram riquíssimos em testemunho. Testemunho em grego é martiria. O testemunho de amor a Jesus Cristo professado pelos mártires que deram a sua vida para não renunciar à sua fé foi justamente a semente que fez a nossa igreja frutificar cada vez mais. E apesar da virulenta perseguição que acompanhou os seus primórdios, a Igreja de Cristo perseverou até que finalmente, em 380, com o Édito de Milão, Constantino põe fim à perseguição aos cristãos e aí o cristianismo se torna também a religião oficial do Império Romano. 2 imperadores nesses primeiros séculos de história da igreja foram particularmente marcados pelo ódio contra os cristãos. O imperador Valeriano e o imperador Diocleciano. Santa Luzia, junto com Santa Cecília, São Sebastião, as Santas Perpétua e Felicidade, Santa Anastácia, enfim, tantos outros santos, viveram nessa época. São Sebastião, por exemplo, fazia parte da guarda pretoriana, que era a guarda de honra do imperador Diocleciano. Luzia era uma jovem siciliana, portanto, aquela ilha que aquela ilha que fica no sul da Itália, né, aos pés da Itália. A Itália é uma bota.
Então, no pé da Itália tem uma bola, e essa bola, parece que a Itália está chutando uma bola. É a ilha da Sicília. E na cidadezinha de Siracusa vivia então a jovem Luzia. Luzia era uma jovem, segundo a tradição, formosa e de belos olhos e de família muito nobre. A sua mãe, Eutíquie, a prometeu em casamento a um jovem chamado Pascásio, que tinha altas funções no governo. No entanto, Santa Luzia descobriu ainda muito cedo, na mais tenra idade, a fé católica e, portanto, fez um voto de castidade e de pureza, consagrando sua virgindade de corpo e alma a Jesus Cristo nosso Senhor, que viria a ser o seu único esposo. A mãe dela, a todo custo, tentou dissuadi-la desse voto de castidade, porque já havia sido prometida em um casamento que traria vantagens financeiras, visto que ela era nobre, de sangue nobre, e casar-se com o nobre era como perpetuar a linhagem fidalga da família dela. Santa Luzia acompanha a sua mãe, Dona Eutíquie, numa peregrinação ao túmulo de Santa Águeda. A Águeda é também uma outra jovem siciliana, mas da cidade de Catânia, que havia sido martirizada um pouco antes. Santa Águeda, inclusive, é a padroeira das mulheres contra as enfermidades nos seios, nas mamas, principalmente a questão do câncer de mama, porque Santa Águeda morreu martirizada com seus seios arrancados. Então, ela ainda com 13, 14 anos de idade, ainda muito jovenzinha, tornou-se a padroeira da Sicília, a padroeira de Catânia e a santa invocada pelas mulheres contra as enfermidades no seio, principalmente as enfermidades cancerosas. A Dona Eutíquie, mãe de Santa Luzia, caiu doente e Santa Luzia disse para ela: vamos comigo em peregrinação até o túmulo de Santa Águeda. Eutíquie não acreditava e, no entanto, na peregrinação, Eutíquie se torna curada e naquela peregrinação ela libera Santa Luzia do seu casamento para que pudesse viver o seu voto de castidade, abraça a fé católica e recebe esse milagre de Santa Águeda, A ilha da Sicília, ela tem um vulcão chamado Etna e diz a tradição que todas as vezes que esse vulcão entrou em erupção na história, a desgraça contra a Sicília e contra a Catânia especialmente só não foi completa graças à intercessão de Santa Águeda, que sempre freou as erupções desse vulcão. Santa Luzia então volta para Siracusa e lá ela vai recusar as investidas de Pascásio, que era o cônsul. Pascásio, irado, manda prender Santa Luzia, sabendo que ela tinha feito um voto de castidade e de pureza, e vai tentar a todo custo também fazê-la renunciar, abjurar da fé católica. Ela é levada para um prostíbulo. Diz a tradição que o corpo de Santa Luzia se tornou tão pesado que nem 10 soldados puderam arrastá-lo, e é quando Santa Luzia diz uma das suas frases mais famosas: o corpo só se contamina quando a alma consente. Apesar de não conseguirem conspurcar o seu corpo no prostíbulo, depois vão tentar fazer Santa Luzia sacrificar aos deuses romanos. E aí ela solta uma outra frase famosa: adoro a um só Deus verdadeiro, e a ele prometi amor e fidelidade. Pascásio era apaixonado por Santa Luzia por causa dos seus belos olhos, e ele manda arrancar os olhos dela na prisão. Diz a tradição que no outro dia, quando o carcereiro foi visitar Santa Luzia, ela estava com 2 olhos sãos e perfeitos. Quem já viu a imagem de Santa Luzia sabe que ela tem 2 olhos lindos no rosto, mas na mão ela tem uma bacia onde estão os seus 2 olhos junto com a palma do martírio. Está aparecendo aí. Os olhos de Santa Luzia mais a palma do martírio. Por quê? Porque Deus, segundo a tradição, lhe restituiu os seus olhos, mas porque mesmo quando lhe faltou a visão física, não faltava a visão espiritual. E é essa grande graça que hoje nós pedimos a Santa Luzia. A graça de sempre saber enxergar com os olhos da fé. Eu comecei hoje o programa lendo esse evangelho que fala sobre a gente saber reconhecer aí os sinais de conversão. Hoje, olhando para Santa Luzia, cada um de nós também é chamado a pedir não apenas a proteção pelas vistas, pelos nossos olhos do corpo, para que a gente possa contemplar as belezas de Deus, mas também somos chamados a pedir a Santa Luzia a graça de sempre enxergar a vida com visão de sobrenatural, com visão de águia. Santa Teresinha do Menino Jesus já falava: águia eu não sou só um passarinho, mas eu quero ter a visão da águia, de saber olhar as coisas de cima, com a visão que vem do alto. Pensamos hoje a gloriosa Virgem Mártir Santa Luzia,
a graça de sabermos olhar sempre a vida com olhos sobrenaturais e a graça de que Deus conserve sempre intactos os olhos da nossa alma, a fé, pela qual nós sempre somos capazes de reconhecer a presença e a ação de Deus em cada situação da nossa existência. Como é bom a gente encarar a vida com olhos sobrenaturais. Como é bom a gente lidar com pessoas que sempre fazem isso. Porque se você olha para a vida com visão humana, mais hora menos hora você não aguenta. Agora sim, em tudo a gente vê um sentido espiritual. A nossa fé nos alimenta, nos ilumina e nos dá coragem e esperança. Peçamos a graça, portanto, de enxergar como Santa Luzia enxergava, com esperança, com coragem e com fé. Santa Luzia, protegei os nossos olhos e conservai a nossa fé. Hoje eu aproveito para terminar essa catequese sobre Santa Luzia, dando a você a bênção dos olhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, Virgem e Mártir, o Senhor nosso Deus ponha sobre você a sua mão poderosa, conservando os seus olhos intactos e preservados contra todo tipo de enfermidade, mas também conservando intactos os olhos da sua alma, a fé, para que possa contemplar de maneira sobrenatural os sinais, a ação e a presença de Deus na sua existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. De Deus pra mim. Conduza-me, conduza-me, vem transformar o meu viver. Inflama-me, inflama-me, venha minha chama acender. Espírito Santo, faz de mim. E nós temos uma super novidade para compartilhar com você. A Rede Vida agora também está na Samsung TV Plus. Isso mesmo, nós chegamos a mais uma plataforma para ficar ainda mais pertinho do seu lar e do seu coração. A partir de agora, você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo, sem precisar instalar nada, sem assinatura e sem cadastro. É totalmente gratuito. Todo mundo que tem a TV Samsung vai lá, né? Quando você já liga a televisão, já aparece ali embaixo. Só você geralmente fica à esquerda, vai com o controle lá para a esquerda, acha o Samsung TV Plus, basta ligar a sua televisão e ir para o canal 2078, ou procurar Rede Vida na busca da própria TV. Simples, rápido e pronto para você assistir quando você quiser. Rede Vida na Samsung TV Plus, cada vez mais perto de você. O canal da família entrando na sua casa. E por falar em canal da família, quero rezar pela sua família, rezar por você. Agora é o momento seu, meu querido benfeitor, querida benfeitora. Entre em contato comigo, ligue para o nosso call center, cheio de tanta gente querida, pronta para te atender com toda atenção e com todo carinho. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967. Ligue para o 0800 545 5900. Torne-se também um benfeitor, como o padre sempre fala, quem colabora evangeliza. Quem ajuda se torna também um protagonista, porque o conta comigo também conta com você. Não sou só eu que conto. Outras pessoas que estão recebendo a graça de Deus e a consolação do Espírito Santo a cada madrugada, com esse momento de oração, de direção espiritual, com esse momento de bálsamo, de kairós, de graça de Deus, com o programa Conta Comigo, essas pessoas também contam com você. Torne-se um benfeitor da Rede Vida, entre em contato conosco, ligue para o 0800 545 5900, faça o seu cadastro e a nossa equipe prontamente já vai tomar aí os seus dados para que você possa se tornar um benfeitor. Tornando-se um benfeitor, você vai receber a cartinha mensal, esse mês de dezembro aqui, a Sagrada Família, a carta que sempre vem com a devoção do mês, uma oração própria para o mês, uma mensagem bem carinhosa e afetuosa de Dom Fernando Figueiredo e do nosso querido Dalcides, além, claro, de na cartinha mensal vir o boleto através do qual você pode fazer a sua doação, tá bom? Nesse finalzinho de ano, com as bonificações, com o 13º,
nós pedimos carinhosamente aí a sua generosidade, porque vem um boleto extra, com o qual você é chamado a contribuir um pouco mais do que você contribui nos outros meses do ano, ajudando um pouquinho a mais o nosso projeto de evangelização. Desde já, Deus te abençoe com a quantidade que você puder. Deus te abençoe com muitas graças, com muitas bênçãos. Deus abençoe a sua generosidade. O Conta Comigo é mantido integralmente pelos benfeitores. Então, se você tem gostado da nossa mensagem de evangelização, de aprender mais solidamente com a doutrina, porque a gente não pode também, não oferecer a doutrina. E o programa Conta Comigo sempre oferece a solidez da palavra e da doutrina católica. Você tem gostado dessa evangelização? Colabore para que possa continuar chegando a mais pessoas. Nada impede também que você faça a doação através do QR Code que está aqui agora na tela. Abra o aplicativo do banco, vai lá no Pix, faça a leitura do QR Code com a câmera do seu celular, vai aparecer a sigla do Embrac e aí você já pode também fazer a sua doação no valor espontâneo. No boleto o valor é fixo, mas aí no QR Code o valor é espontâneo. No boleto a doação é no valor de R$11, R$11,21. E aqui no QR Code você colabora com outro valor, conforme Deus tocar aí no seu coração, tá bom? Mande aqui então para o nosso call center os seus dados, torne-se um benfeitor, mas também no mesmo call center, mande o seu pedido de oração, porque o Padre está aqui atento, tudo me é passado, para que eu possa rezar por você e apresentar a sua vida no altar da Eucaristia. E falando aqui de gente boa que mandou para nós os seus pedidos, quero rezar por estes nomes que aqui estão presentes, que me foram trazidos: a Neuza Martins de Atibaia, Maria Perpétua de Santo André, o Cordiolino de Capitão Enéas, a Suzy Soares de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a Virgínia de Souza de Santa Luzia. Hoje falamos sobre Santa Luzia, Virgínia lá de Santa Luzia, em Minas Gerais. Esses nomes, mas também o seu nome, nome das pessoas que estão comentando no YouTube, das pessoas que estão agora me acompanhando em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tudo isso nós apresentamos aqui ao coração de Nossa Senhora de Guadalupe, a nossa querida mãe e a padroeira do nosso programa. Reze comigo, colocando aqui no coração de Nossa Senhora as nossas intenções, as nossas vidas, a sua intenção e a sua vida, querido benfeitor, querido telespectador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por cada um de nós. Amém. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena. Eu e minha esposa perdemos o nosso filho recém-nascido. É uma dor terrível que parece que nunca vai passar. Mas o que mais tem me preocupado é a minha esposa. Ela está com muita raiva, dizendo que Deus tirou o nosso filho. O que eu faço, amigo? Eu não sei como ajudá-la a superar esse luto. Nathan. A gente acha que a gente tem fé até a hora em que a nossa fé é testada. E todo mundo passa por isso. Desde quem está na mais alta hierarquia da igreja até cada um dos batizados, os fiéis leigos do povo de Deus. É na hora que a nossa fé é provada diante de situações assim que nós mais nos reconhecemos dependentes de Deus e o quanto nós percebemos que sem Ele a gente não pode fazer nada. Meu filho, a primeira coisa é entender o seguinte: ela está passando por esse luto, mas a sua missão enquanto esposo é ajudá-la a ressignificar tudo isso com a luz da fé. Diante da fé, como refletíamos agora com Santa Luzia, a gente sempre consegue enxergar luz quando tudo parece treva. Segunda coisa é ajudá-la a compreender que a morte não é o fim. Pelo contrário, ela é o princípio da verdadeira vida. E em terceiro lugar é compreender que de Deus não vem a morte. Onde é que Deus entra numa situação de morte? Ressignificando ela. A teologia da igreja fala: Cristo matou a morte morrendo. Tudo aquilo que Jesus assumiu, Ele redimiu. E quando Ele morreu por causa de nós, Ele transformou a realidade dura e obscura da morte em algo que pode ser facilmente reinterpretado. Cristo Jesus é quem nos aguarda do outro lado. Então, o seu filhinho, ele está na presença de Deus. Sendo uma criança, ele continua ali, com a alma pura, vivo eternamente na presença do Senhor, na glória de Deus. Continua intercedendo e cuidando, e compreender assim que, apesar de ele ter tido uma existência muito breve, ele cumpriu a missão dele. Às vezes a gente se revolta: nossa, mas por que uma pessoa tão jovem partiu? Porque nos planos de Deus, a existência daquela pessoa era curta. Ele veio, cumpriu o que era para cumprir, cumpriu toda a sua missão e o Senhor já o recolheu. Um dia no céu vocês vão compreender que Ele, como um anjinho, continuou cuidando também de vocês e dando a vocês, junto de Deus, a fé, a força e a consolação necessária para isso. Então segura nas mãos da sua esposa, olhos sempre fixos em Jesus, e com Ele tudo pode ser mudado e superado pela força da oração. Minha gente, quanta coisa boa, quanta coisa bonita Deus falou ao nosso coração nessa madrugada, nesse dia que está só começando. A palavra de hoje, o programa de hoje nos leva a ter fé. Peçamos ao Senhor força, fé, coragem e esperança, que o Senhor ilumine os nossos caminhos, ilumine o nosso coração para enxergar sempre a vida, movidos pela luz e pela ciência que vem lá do alto. Peçamos à nossa querida mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, que nos dê essa grande graça. Desde Nazaré até a cruz, ela nunca tirou os olhos de Jesus. Maria Santíssima é sempre apresentada como modelo de fé, modelo de todo discípulo de Cristo, modelo de todo filho de Deus. Olhemos para Nossa Senhora. Você que ainda não conhece a oração que o Padre reza aqui todo dia, essa oração tão bonita, manda mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 91301 1967, e nós mandamos para você essa oração, essa linda oração que eu trouxe de lá do México. Rezo todo dia e sempre rezo, terminando o programa Conta Comigo, sempre rezo essa oração. Coloquemos todas as nossas intenções, tudo aquilo que foi aprendido nesse programa, sob a intercessão de Nossa Senhora, para que tudo isso possa frutificar, para aumentar a nossa santificação e fortalecer a nossa conversão. Vamos rezar juntos?
Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amanhã, à 1h da manhã, eu aguardo você logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Lembro também que toda terça-feira eu estou aqui na Rede Vida, às 9h da manhã, celebrando a missa votiva Santo Antônio, direto da capela Nossa Senhora de Fátima. Toda terça é o dia da semana dedicado a ele. Santa Dulce dos Pobres não perdia uma só terça-feira. Colocava na mão de Santo Antônio os problemas dela e ia embora para casa tranquila, sabendo que Santo Antônio ia interceder. Então reze comigo toda terça-feira, através do youtube.com/juntos da Rede Vida. Você pode rezar comigo, participando da Santa Missa, ou também vindo presencialmente aqui na Rede Vida, basta avisar o nosso call center, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã com a graça de Deus. Com você e a sua família, deixo a bênção do Senhor para esse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de Santa Luzia, Virgem e Mártir, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço, tenha um dia abençoadíssimo e te espero amanhã. Com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Tchau, tchau. O teu sofrimento, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos.